Olá, galera, tudo bem? Bom, vamos começar, dar início aí a mais uma Águias da Locação, né? O nosso bate-papo. E hoje eu trouxe a minha águia, a minha parceira, e como vocês conhecem já, a Alessandra Nagode. Tudo bem, gente? Fui convidada aqui hoje para o podcast Águias da Locação e eu topei, né? Isso aí. Nós estamos na nossa casa, tá? Então, foi difícil convencer ela a participar, mas eu achei bem importante. Um momento só tá a gente, enfim, é mais tranquilo para ela. E também eu deixei ela usar o óculos, tá? Por quê? O óculos, a Alessandra vive de óculos por conta do problema que ela tem. Vamos falar um pouquinho? Vamos começar, vamos abrindo, vamos se Vamos. apresentando e falar um pouquinho aí o porquê, né, do uso do óculos, enfim. Para começar, eu vou fazer igual ela. Vou combinar, né? Vou pôr um óculos também pra gente ficar aí. Tudo certo? Estamos kits. Estamos kits. Então, para combinar e começar o nosso bate-papo. Bom, gente, para quem não me conhece, até porque no YouTube, né, os seguidores aqui conhecem bastante. Mas no Instagram, né, eu não apareço, eu sou bem low profile, né? Eu só compartilho quando ela me marca. Então, assim, no Instagram é a cara dela lá, eu só fico ali nos bastidores, né? Mas eu sou a Alessandra. Eu tenho esse problema de saúde, né, que chama miastenia graves. Eu acho até importante falar o fato de eu estar de óculos, né, porque, nossa, mas estar de óculos não é... E eu não me sinto bem sem, eu não... eu costumo falar que eu não me reconheço quando me vejo em foto, em vídeo. Para mim, aquela feição não é a minha, então eu prefiro que seja de óculos, tá? É só por esse motivo, tá? Não tem outro. Mas, enfim, e é isso, né, a gente proprietárias aqui da D&A Brinquedos. Sim. E hoje a gente vai bater um papo, né? Mas continuando, fala um pouquinho de o que é a miastenia graves, porque às vezes alguém nem entende, né, o porquê também. Fala um pouquinho Sim. o que é. A miastenia graves, ela é Isso uma fez, cortando, isso fez você se afastar também dos dos vídeos, vídeos, né, completamente. no começo. Tem vídeo, mais de Sim. 600 mil visualizações seu É. aqui no YouTube, enfim, mas teve que se afastar, e conta um pouquinho aí, né? Eu fui diagnosticada em 2013. Não, 2013 eu comecei a ter sintomas, em 2015 eu tive o diagnóstico, né? E, assim, não é fácil ter um diagnóstico de uma doença autoimune, né? Ainda mais neuromuscular. Para quem não sabe, problemas autoimunes não tem cura, né? Tem tratamento, enfim. E ela me deixa fraca. Não que os meus músculos sejam fracos, os meus músculos, até hoje, né? Por mais que eu já tenha 10 anos de diagnóstico, eles nunca definharam, né? Eu tenho força nos músculos ainda, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu monto brinquedo ainda. Então, Sim. assim, eu nunca me entreguei, nunca deixei de fazer exercícios, né? Então, assim, o meu cérebro manda a minha mensagem para o meu músculo, só que a mensagem não chega lá. Então, muitas vezes eu não consigo levantar, não tenho força para andar, para falar. Vocês já podem ver que no decorrer do vídeo pode ser que minha voz deu uma mudada. Então, é por isso que eu sumi, né? Preferi, falei para Dai, eu falei, olha, a partir Foi. de hoje eu não quero mais fazer vídeos, eu não quero mais aparecer. E foi uma decisão difícil, mas eu tô aqui nos bastidores sempre. Sim, então ela jogou a bomba na minha mão. E tamo aí, a gente sempre tenta dar o nosso melhor. E muito obrigada por você ter topado, Eu que né? Muito agradeço. obrigada. Vamos falar um pouquinho do nosso começo? Aproveitar, né, o convite que eu fiz para a Alessandra, a Lê, né? Muitos conhecem. E vamos contar um pouquinho da nossa história? Vamos. Nossa história, a gente sempre fala que foi uma coisa assim que muito Deus colocou na nossa vida, literalmente. Claro, né? Na vida de todos, né? Se não for com a permissão dele, nada acontece. Sim. Mas foi bem uma loucura, assim, na verdade, né? Como tudo, né? Como muita coisa, foi bem uma loucura, assim. Foi. Um bela noite, ela falou, já sei, vamos alugar cama elástica e piscina de bolinhas. E Eu nem da... sabia o que era isso, gente. Eu era criança, acho que eu tinha 7 anos quando eu pulei num pula-pula. Sim.
E depois a gente não tinha contato, porque não tinha na minha família, no nosso convívio, assim, não tinha brinquedos, né? Nossa época também não tinha, assim. Não, não tinha. Então, assim, é, eu não sei, é Deus, óbvio, né? Colocou ali na minha cabeça, vamos alugar cama elástica, piscina de bolinhas. E foi realmente, né, da noite pro dia, que a Foi. gente já chegou, já fui pesquisar, já no outro dia já comprei a primeira cama elástica, que eu já contei que, gente, Horrorosa. foi uma bagaceira. Conta a história da cama Gente, elástica. eu até tava falando com a prima da Day esses dias, eu falei, cara, lembra que você ia montar junto comigo? No começo, né, a Day trabalhava, ela era CLT ainda, e eu fiquei com a bucha durante um ano, né? Acho que eu fiquei um ano, assim, à frente, Foi, sozinha dos brinquedos, sim. foi um ano. E, gente, a Camila acho que era horrorosa. De verdade, assim, era. E o cara vendeu pra gente como se fosse a coisa mais linda do mundo pra ele. E ele falou pra gente que ele alugava daquele jeito. A gente nunca tinha visto uma de perto e a gente confiou que era daquele jeito. Mas faltava 8 molas. Aquele jeito da Yane, né? Se eu quero uma coisa, eu quero É, e fico cega. é. A lona rasgada, Não, era rede toda cheia de buracos enormes. E para mim tava lindo. Então acredito muito que Deus me cegou naquele momento, porque cegou. era para eu ter entrado nesse É. ramo, entendeu? Ele me escolheu real mesmo, porque a situação daquela cama elástica. Eu falo tanto que cegou, porque assim, eu enxergava que não tava legal. Eu falava pra ela ainda, mas dando umas cutucadinhas, assim, sabe? Tipo, mas vai levar essa mesmo? Não, e ela fechando o negócio, tipo, vai ser essa, e não tinha o que tirar da cabeça. E sem contar que a gente não tinha nem lugar para guardar essa cama elástica, gente. É. A gente morava na kitnet, né? Acho que ela já postou várias vezes no Instagram dela, onde a gente morava. Gente, a kitnet, se eu não me engano, ela devia ter, sei lá, um 3x3 no máximo, assim, Era era muito. literalmente um cômodo. E a gente guardava a cama elástica embaixo da cama, porque não tinha onde guardar. A gente chegou Sim, com ela no carro e no dia seguinte, acho que uns 2 dias depois, a gente tinha comprado a piscina de bolinhas, né? sim. Então a gente tinha uma cama elástica, uma piscina de bolinhas, um carro, Ford Ka, que também era pequeno, igual a 98. kitnet, para É guardar os verdade. brinquedos. E aí a gente tinha que colocar embaixo da cama os ferros, as hastes, as coisas, porque não tinha onde deixar, literalmente. As bolinhas ficavam amarradas, né? Em cima da rack Da do rack, que a teto. gente teve que colocar uma rack. E era isso, O gente. Ford Ka Foi. era pequeno, mas o sonho era O sonho gigante. era gigante. O sonho era E foi gigante. bem, bem loucura, assim. Mas foi uma loucura boa, né? Que daí a gente também conseguiu mudar para uma casa melhor, tipo, tudo automaticamente por conta dos Foi brinquedos, né? acontecendo, né? A gente. A visão de quem é CLT normalmente, né? Mas a gente que tinha uma profissão, eu era atendente de posto de combustível, né? Eu era caixa. E a Dai trabalhava também em CLT. E aí, assim, a gente não tinha essa, né? Tipo, a gente tinha que viver dentro do que a gente podia ali, né? Era bem Do limitado. salário que a gente recebia, era bem limitado. Era Então, bem limitado. graças a Deus também o aluguel de brinquedos fez com que a gente mudasse o rumo ali da nossa história, né? Mudou assim da água para o vinho, porque a rotina que a gente tinha, morando numa kitnet, tivemos que mudar para outra casa. A rotina mudou completamente. Éramos novas, né? Tá que a gente não Eu é tinha velha 20. ainda, Eu já mas tinha 25, você tinha 24, eu né? tinha 24, então, tipo assim, cara, no auge, né? 24 anos é o auge de tudo, de tudo, enfim. E aí a gente teve que criar responsabilidade, é, Tudo, tudo. né? Foi tudo junto. Por isso que a gente costuma falar que não tem como falar da gente, falar das meninas, né? Sem citar o aluguel de brinquedos, porque a nossa história, a gente tá há 12 anos juntas e o aluguel de brinquedos na nossa vida tem 10. Então, assim, a nossa história Se é o resume no aluguel de aluguel de brinquedos. brinquedos. Não tem como falar da nossa. Quando alguém pergunta algo da minha vida, não tem como eu contar da minha vida sem contar do aluguel de brinquedos. Porque acho que antes do aluguel de brinquedos, eu até meio que gosto até de apagar um pouco, sabe? Porque, É, assim, real mesmo, mudou. Aqui, ó. Opa! quase. Gatos, gatos. Valdirene, a gatinha.
Mas gosta, né? Na última teve um cachorro, agora. Agora é a Valdirene aparecendo aqui na Águias da Locação. Nossa aguinha? Nossa, Guinha. Mas eu acho que Vem essa aqui. parte de apagar, né? Acho que não seria tanto apagar. Mas claro que tem coisas na vida da gente que a gente prefere não lembrar, né? Sim, Ou lembra, mas assim, nossa, que bom que que passou, bom né? que passou. É Eu bem isso. falo muito assim da parte comportamental, Ah, principalmente. experiência, Tudo, a principal cabeça, né? A cabeça. cabeça, eu acredito muito nisso. É, E mudou, real, né? sim, Foi muito, muito bom. muito, muito, muito. E aí, e a primeira locação nossa? Gente, a primeira locação. A DIA nasceu assim, a ideia surgiu ali no final de outubro. Final de outubro. E no dia 2 de novembro, dia de finados, foi a primeira locação. E foi bem o dia que a gente estava de mudança, porque a gente conseguiu sair da kitnet em uma semana, gente. Nossa vida mudou assim em uma semana. Se Mudou. é que deu 7 dias, acho que se brincar deu menos Não, deu menos. do que você Deu menos, ficou pensou. A gente domingo, no já. sábado já tinha locação, a gente já teve que fazer aquela mudança. E aí a Dai tava mais ali arrumando a casa na mudança e tal. E a bucha de montar a primeira locação sobrou pra mim, né? Pra ela, né, gente? É que assim, a ideia é minha, mas eu faço ela tentar É executar, sempre entendeu? assim. E aí eu fui, no dia 2 de novembro, finados. Tava até chovendo no dia, tava bem nublado, lembra? E era Sim. uma chácara lá, eu lembro certinho assim da locação. E eu montando o contratante do lado, né, vendo. Eu não sei se ele achou que aquilo era a coisa mais horrorosa do mundo, porque pra Certeza, mim velho, era certeza. normal, né? Mas assim, a partir da primeira, eu já até comentei com a Dai, na primeira locação, e aí assim, na mesma semana a gente já foi e reformou ela, né? A Sim. gente só ficou com a estrutura, a gente trocou a lona, protetor, molas, até porque não tinha mola, faltava 8 molas na cama. E tudo, né? E a gente Tudo. conseguiu renovar a cama elástica E, pra realmente começar a alugar, né? Porque era horrorosa. e passado alguns meses, a gente já adquiriu a primeira, né? Foi alguns Nova, meses. acho que foi em É, março, assim, é. janeiro. Não, em fevereiro, março a gente já Isso, conseguiu a já primeira conseguiu nova. já a cama elástica nova, e aí a gente foi comprando, foi alugando, a gente tomando frente de tudo, a Lê fazendo site, eu postando, fazendo as montagens, enfim. Uma complementava a ideia da outra Sim, e a gente chegou, né? E tinha que pensar igual, é. porque se não pensasse igual naquele momento, não ia ter dado certo. Porque quando você começa e tem um sonho, a pessoa que está do seu lado, ela também tem que ter esse mesmo sonho, ela também tem que te apoiar, porque se você não tiver esse apoio, principalmente do seu parceiro ou da sua parceira, isso é uma grande dificuldade de você crescer e ter, vamos falar, ter sorte, né? Ter uma empresa aí consolidada, enfim, crescer nesse ramo. O apoio é importantíssimo. É igual, por exemplo, se no dia que ela foi comprar a cama elástica eu começasse a colocar empecilhos, tipo, mas vai guardar onde? Mas isso, Exato. mas aquilo, a DIA não teria nascido. Então, assim, é literalmente o apoio, né? Eu sei que existem, acho que muitos casais que cada um tem uma profissão diferente, né? Igual normalmente os locadores de brinquedos, né? Que inicia ali o sonho junto e vai junto, né? Sim. Mas se não tiver o apoio, é bem complicado. Não pode ser pessimista, né? A gente sempre fala isso. Mas no nosso caso, eu acredito que, mesmo você não apoiando, acho que eu ia ter passado por cima de tudo. Eu tava Ia muito ser mais cega, difícil, claro, mas muito cega, você estava muito determinada, né? Do que determinada naquilo. você queria, assim. E foi engraçado, vamos relembrar, quando eu tive a ideia, pessoal, foi o seguinte, era um domingo, a gente estava num parque da cidade, tipo o Parque do Povo, é um gramado. A gente estava lá, desanimado, domingo à noite e tal. E eu lembro certinho, a gente não tinha dinheiro para tomar um suco naquela tarde, um suco. E aí a gente estava com uma colega minha da época ali do trabalho e tal, do meu trabalho, que ela vivia em casa. Ah, vamos subir lá, vamos tomar um suco. Ela que ia pagar, enfim, a gente subiu lá e fomos tomar esse suco. E aí, tomamos esse suco.
Aí eu estava de passageiro e você de motorista, né, no carro. Sim, é só eu Aí entramos dirigindo. no nosso carro e aí, passando ali por aquele parque, era escuro, tá? Já era um domingo à noite, esse horário. E aí, eu nunca mais, cara, parece que é uma coisa muito louca, que eu Eu nunca nem vi, né? mais, você não viu esse carro e eu nunca mais vi na minha vida. Eu fiz assim, eu tava de passageiro, eu fiz assim, e eu vi um Santana Quanto, aquele antigo, preto, e as escritas assim, alugo, camelagem, piscina de bolinha, toda em branco, só com essas letras e um Santana Quanto preto. Não tinha, vamos falar assim, não me remetia à empresa, não tinha logo, enfim, era um Santana preta como se fosse uma placa. Daiane, alugue camelagem de piscina de bolinha, sabe? Assim, aí do jeito que eu olhei assim, eu vi aquilo, eu olhei pra ela, já sei, nós vamos alugar camelagem de piscina de bolinhas. Aí a nossa colega que tava no banco de trás do nosso carro, tipo, ai, a Daiane é muito louca, né? Porque sempre fui, né, pra frente, assim, com essas doideiras minhas. Aí ele falou, você tá doida? Ela olhou, você tá louca, né? Tipo, Foi. Eu nem como? sabia, tipo, de onde ela tirou isso. Tipo assim, caminhar sem bolinhas. Como eu falei, a gente não tinha no convívio. Não via. Por exemplo, não tínhamos no convívio, nós não frequentávamos festa de aniversário infantil, a gente não tinha contato com brinquedos. Por isso que eu falo e repito, gente, foi uma coisa assim de Deus. Eu falo, eu não escolhi o aluguel de brinquedos, o aluguel de brinquedos me escolheu, porque a minha história se resume nisso. Ele me escolher, não eu escolher ele. Não tem outra explicação. Foi muito real, assim, muito de Deus, cara. Tudo, né? Quando a gente vai juntando as pecinhas, né? Tudo se encaixa assim, tipo, cara, era pra ser. Não tem outra explicação. E Estamos nasceu aqui há Odeia 10 anos. Brinquedos. E aí Vai fazer nesse. 10, né, no final do ano. Vai, final do ano. E aí nesse decorrer aí, né? Nossa, na caminhada do aluguel de brinquedos, vamos contar o porquê os vídeos. Porque aí veio já os vídeos, né? Foi, 2017 a gente postou nosso primeiro vídeo. E, na verdade, a ideia do primeiro vídeo não tinha nada a ver com ensinar locador, ajudar locador, não tinha nada a ver. Sim. A gente queria gravar a nossa rotina, porque eu tinha 25, a Dai 24, a gente tinha Novinhas. muitos amigos festeiros, a gente vivia, né? A gente Enfim. vivia, assim, Enfim. festa. E aí a gente deixou, né, de sair, porque quem trabalha Frequentar com a a festa das locação, famílias, né? sim, não tinha como. Normalmente fazem no sábado, porque o normal é trabalhar de segunda a sábado, né? E aí aproveitar a folga sábado e domingo. E a gente é o Sim. contrário. E a gente começou a deixar de ir. E aí, tipo, nossa, mas aí pararam até de chamar, porque a gente nunca tinha como ir, né? Então foi criando assim, esse afastamento. A gente falou, vamos fazer um vídeo para gravar nossa rotina de um sábado? Para as pessoas entenderem o que a gente fazia, como assim, né? Por que a gente sumiu? E aí a gente começou a gravar um sábado de manhã, ela falou, vamos gravar, vamos. Gravamos com câmera ainda, né? Na época de câmera ainda. Era uma câmera de fotográfica, tive que jogar pro computador, gente, nossa, cara. Enfim. Criar conta no YouTube. E aí gravamos nossa primeira rotina e depois a gente começou a ter dificuldades que veio o primeiro brinquedo inflável. Foi. E a gente que a gente comprou usado, não tinha noção de nada. Não, assim, de infláveis não tinha nada. Assim, e aí o que era acontece? mato. O YouTube, eu falo, né? Não tinha ali alguém que. Quando a gente começou a gravar vídeo, realmente era tudo mato a questão de brinquedos infláveis. Não tinha. Então, eu lembro muito bem. Eu tive uma dificuldade com o brinquedo inflável, primeiro que a gente comprou. E aí eu acho que eu não lembro. Inclusive, se existissem vídeos, a gente não teria comprado, né? No estado que ele estava. Exatamente, aí, porque tá vendo? realmente o inflável também foi uma coisa assim que, meu Deus do céu. Mesmo da Depois cabelagem. a gente reforçou, reformou, ele ficou bem bonitinho, a gente ficou usável, né? Enfim. Mas se tivesse, a gente não teria comprado. Se tivesse vídeos naquela época falando de infláveis, gente, se tivesse o que a gente tem nesse canal de conteúdos, você tá doido? A gente tava hoje, ó,
Nossa Senhora, mas Deus sabe Tudo tudo que no faz tempo. e hoje, graças a Deus, nós somos usadas, né? Nosso canal é muito usado para abençoar muitas famílias, mudar muitas vidas através do aluguel de brinquedos. E voltando do brinquedo inflável, era um mini tobogã, Acho que e eu foi tive por uma conta do motor, na verdade, que eu postei o vídeo também. Não, sim, isso. Tem a ver, vincula. É. Aí a gente tive dificuldade, eu não sabia, caramba, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E aí, nós mesmo, fuçadas, que nós somos, sempre fomos fuçadas, né? A gente é Fico fuçada. esperando nada cair do céu, né? A gente mesmo arruma tudo, enfim. E aí, o que aconteceu? A gente pegou, resolvemos o nosso problema. E eu falei, caramba, a mesma dificuldade que eu tenho, né, que eu estou tendo, alguma outra pessoa com certeza também vai ter. Por que não? Já que a gente mostrou a nossa rotina, vamos gravar um vídeo, quem sabe vai ajudar outras pessoas. E aí aí você teve a ideia de gravar consertando o motor soprador daqueles bem Nossa, antigos, você daquele lembra? dinossauro ainda. Aqueles de capa de fibra, normal que Isso, de usavam fibra. antigamente. Era aqueles motores, não tinha os que tem hoje, né? Hoje os Se novatos nem tinha, sabem o era. que é isso, é relíquia. Se tinha, era bem pouco, assim. Acho que já tinha um modelo já desses novos, mas o normal de se ver era esse antigo, né? Aquele Foi. motorzão pesadíssimo, gente. Aquele motor que pesava uns 30 quilos, eu Nossa, teve acho. uma vez que eu caí com o motor. Eu lembro. Você lembra? Eu fui pegar o motor, levei um capote com esse motor. Aí a Ale achou que eu tinha morrido. Eu Bati a sempre. cabeça. Ai, gente, engraçado. Enfim. E aí aconteceu, a hélice desse motor soltou numa festa, não foi? E eu tive que arrumar. Sim, foi. Nossa, soltou. E sem contar, olha que louco isso. A gente não tinha nem motor reserva, a gente alugava um mini tobogã com aquele motor. É porque a gente não tinha noção, é o que a gente tá falando, não tinha noção. Exato. Pra Não gente, tinha. ia ligar o motor lá e ele ia funcionar eternamente, né? Não tinha Não essa ia tanta informação que precisar, tem hoje. E era isso. E aí a gente postou esse primeiro vídeo. Depois desse, acho que eu postei alguma coisa de algodão doce. Sim, eu acho que foi. Ou a gente também já foi, vamos ensinar alguém a montar cama elástica, vamos isso, vamos aquilo. E começamos a ter toda a nossa rotina no aluguel de brinquedos, a gente começou a jogar no canal do YouTube, porque gente, não existia conteúdos na prática, sabe? Não existia, infláveis, era tudo mato, sabe? Não existia. Então, a gente, vamos falar, entrou nessa era de uma dor nossa para resolver aí problemas aí de muitos locadores, muitos né? locadores, com certeza. E até hoje. Até porque hoje existem outras plataformas, né? Eu só uso o Instagram e quando eu preciso de alguma coisa eu vejo no YouTube. Eu ainda sou da era do YouTube. Mas, né, hoje já tem outras plataformas, enfim. Mas antes era muito comum, né? Então você vai ver um vídeo, vai no YouTube. Não tinha outro. Você tinha que ir no YouTube ver um vídeo. Até hoje, né? Hoje qualquer pessoa que vai começar qualquer negócio, principalmente aluguel de brinquedos, ele vai ver um vídeo se tem alguma coisa falando normalmente aquilo. O certo é a pessoa pesquisar antes. Com a gente não foi assim, porque igual a gente falou, foi literalmente da noite pro dia, Mas o normal é você pesquisar, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Para você iniciar uma empresa, para você iniciar um negócio, é tudo mais fácil. Tudo, cara. Há 10 anos atrás não era tão fácil assim, né? Não tinha tanta informação, né? A internet estava começando ali o YouTube estava ainda começando também. A gente estava na era ali iniciando. Pode ver que os maiores YouTubers, eu falo de outros segmentos, estou falando de aluguel de brinquedos. 12 anos eles têm, entendeu? Então a gente tava nessa era ali. Época, Então que o YouTube tava iniciando mesmo, assim, meio que explodindo os vídeos, né? E foi naquela. E nesse setor nosso, né? Nesse ramo nosso, infelizmente naquela época não tinha, né? Informações. E a gente colocou a cara a tapa. E estamos aqui até hoje, né? Graças a Deus, nosso o YouTube canal. fez aniversário esses dias, né? Foi esse mês a gente fez 8 anos do canal, isso mesmo, 8 anos do canal. Nossa. Muitos vídeos, muitas gravações. Muitos make-offs engraçados. Nossa senhora, muito. Ai, gente, mas é isso.
E aí, após né, no decorrer aqui do nosso canal do YouTube, a gente gravando o vídeo e tal, a gente alavancou. A nossa empresa alavancou. A gente, conforme vai ensinando, a gente vai aprendendo mais. Ninguém sabe de tudo, né? Então a gente aprende sempre. E nisso, a nossa empresa alavancada, a gente crescendo cada vez mais, muitas oportunidades aparecendo. A gente teve outra dor. Vamos falar um pouquinho do KP1000 Acessórios, que quem comanda é a Alessandra, tá? Ela comanda a empresa KP1000 Acessórios, que foi de uma dor nossa. O KP1000 ele surgiu em 2022, em maio, inclusive, dia 13 de maio, meu aniversário. Aí vai ter 13 de maio? Isso. Vai ter desconto, vai ter desconto. Olha lá. Vai lá, segue @KP1000 Acessórios no Instagram, vai ter desconto. E ele surgiu em 2022. E eu falo também que se não fosse o aluguel de brinquedos, olha como não tem como falar da nossa trajetória sem falar do aluguel de brinquedos. Não teria o KP1000 Acessórios, porque por que eu iria imaginar um dia fabricar bolsas para locadores se a gente não alugasse, né? Então foi numa pipoqueira, foi por conta de uma pipoqueira que eu fiz a primeira bolsa, né? A gente tinha comprado a máquina, a gente estava com a máquina com intenção de reformar protetor, reformar brinquedos, né? Enfim. E aí ela falou: preciso de uma bolsa, você faz? À noite, a gente era 8 horas da noite. Exatamente. Que ela é assim. Eu sou assim, eu quero pra ontem. E a gente aí saiu de casa. Assim, eu acho que eu consigo, né? Consigo, nunca tinha feito, mas eu acho que eu consigo. Aí a gente saiu de casa, foi pro barracão e fiquei lá até, sei lá, 11 horas da noite, né? Foi. E a pipoqueira ficou em casa, ou seja, eu vim, fiz a bolsa, a gente foi, né, pro barracão, fez a bolsa, e aí voltou pra casa pra ver se deu certo, ou seja, costurando eu não sabia se tinha dado certo ou não. Eu medi e fui. E assim, nossa, eu falei, caramba, ficou muito bom, né? Eu sou daquela assim, cara, que se você me contar uma coisa que você fez, eu pilho. Eu te incentivo, eu não te critico, eu vou. Eu falei, cara, ficou muito bom, vamos fazer outra coisa tal. E nisso eu já postei, porque eu sou ansiosa, eu gosto mesmo de compartilhar coisas boas. E pra gente, na ocasião, foi perfeito, muito bom. E nisso tudo, amigos, colegas nossos locadores, tipo, eu quero, faz pra mim, eu quero, faz pra mim. Eu falei, peraí, você vai ter que fazer. Não, o pessoal tá pedindo, você gosta de costurar, tal. E aí a gente começou a vender as bolsas. Daí eu fiz pra gente, né, primeiro, fiz a pipoqueira, algodão, enfim, fiz alguns outros modelos. Aí eu Bolsa falei, de não, cama elástica. eu falei, não, pode vender aqui, porque primeiro eu tenho que me garantir, né, pra depois eu colocar pra venda. Nós falei, testamos, né? Eu falei, pode vender aqui, vai dar bom. E aí começou, gente, o KP1000 Acessórios, vai fazer 3 anos. E foi por conta de outra dor que a gente teve, igual a Day falou, né? A gente não. Hoje, qualquer lugar você encontra acessórios, né? Mas há 3 anos atrás não era tão fácil assim. As fábricas não faziam, as pessoas não faziam. Hoje todo mundo tem máquina, né? Enfim, faz seus próprios acessórios, a maioria, né? Sim. Mas não tinha. Nós lançamos muitos itens, né? Que nem existia. Capa de corpo de touro mecânico, protetor de pistão acoplado. Até existia um que era coisado assim, mas o ferro aparecia, então a gente não tinha extensão. Exato, as nossas dores no dia a dia, na nossa locação, por exemplo, a bolsa do controle, a gente, como que eu vou, né, um equipamento tão frágil, vamos fazer uma bolsa de controle. Nossa, muita coisa a gente lançou, né? Muita coisa. Qualquer bolsa, né? Assim, vamos carregar tal coisa. A gente bolsa vai lá de alimentação. Caracas, a gente criou bastante fritadeira, enfim, crepeira, tudo. Tem uma ideia lá e preciso encapar isso. Bolsa. Foi. E não é porque eu vendo, tá? Mas as bolsas deixam a empresa com uma cara completamente diferente. Sim. Você passa uma visão para o seu cliente, assim, eu falo com propriedade porque a gente já foi montar em locais e a gente ouviu feedbacks de tipo, nossa, como vocês são organizadinhos, né? Sim.
Eu costumo dizer que, tipo assim, deixa muito mais profissional sua empresa. É muito lindo você chegar com tudo em capa, tudo em bolsa. Não é porque a gente vende realmente, até postei esses dias no meu Sim, eu acho Instagram, importante falar. um vídeo onde eu falo da importância do protetor de pistão acoplado. Por quê? Houve situações que, graças a Deus, não aconteceu com a nossa empresa, aconteceu com outra empresa, da criança no touro mecânico bater a cabeça naquele pistão, sangrar, enfim, Roscar o cabelo. enroscar. Isso mesmo, da história foi, enroscou o cabelo no pistão. Conforme ele levantou, na hora que ele abaixou, a criança caiu e o cabelo enroscou. Cara, imagina a gravidade numa situação dessa. Então, eu até falei sobre isso, que, poxa, são acessórios essenciais, né, de proteção, de, né, de profissionalismo ali, que o cliente bate o olho e vai falar, que empresa caprichosa, né? E Fala sério. tanto para o armazenamento, porque aconteceu com a gente para depois eu fazer a bolsa. Caiu uma mesa de Wargame, você lembra disso? Nossa, do O carro. montador, foi Ele montar não de amarrou picape, também ele não direito, né? amarrou direito, com certeza na hora de virar em alguma rua, a mesa saiu deslizando, a mesa de Wargame. E detonou a Detonou a mesa. mesa. Se tivesse com capa, Também não existia. não existia. E Não foi aí que a gente existia. fez, lembra? A gente falou, Foi. não, vamos fazer uma capa. E foi lá e fez a capa. Então a gente, tudo a Argame, gente. Pebolim, enfim, mesa de jogos, em geral, também foi uma dor nossa que nós lançamos no mercado. Depois vieram outras pessoas, né? Tudo, como dizem, nada se faz, tudo se copia. E aí agora já tem várias no mercado. Mas esses acessórios foram de dores também nossa, né? A gente, tudo se resume em dor, né? E aí a gente vai... É muito diferencial, assim, os próprios clientes do KP1000, às vezes mandam um vídeo, né, tipo, tudo organizadinho, assim, a própria pessoa orgulhosa, tipo, nossa, que organizadinho que tá. É muito lindo. E realmente, além de bonito, é outro nível. Assim. Deixa diferente, real, real, real. Vamos voltar a falar da D&A, né? Vamos voltar a falar da D&A. Como que você enxerga a D&A hoje? O que representa? Como que é a D&A? A D&A Pra é o você? que é tudo, né? Tem o KP1000, mas a D&A, se não fosse a D&A Brinquedos, eu nem sei onde a gente estaria hoje, como a gente estaria hoje, o que a gente estaria fazendo, porque assim, eu poderia estar muito bem em outra profissão, poderia, igual eu Óbvio, fiz claro. faculdade, enfim. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, o que eu faço hoje é o aluguel de brinquedos, então é tudo, assim, eu sou muito grata por tudo que a gente conquistou, né, através do aluguel de brinquedos. E a gente sempre foi muito de comemorar, né? Você até falou Tudo. de comemorar. E a gente sempre foi muito de comemorar, assim, qualquer conquista. Seja uma mola, uma compra de mola você tem que comemorar. E hoje, assim, eu sou muito mais grata e orgulhosa, assim, tenho bastante orgulho. Vou colocar aqui seu cabelo por causa do microfone. Eu tenho bastante orgulho do que a D&A se tornou e inspirou aí muitas pessoas, né, enfim. Hoje, a D&A é uma referência, né, nacional, a gente não pode negar isso. Eu vejo, assim, é muita gente, né? Às vezes a gente fala, parece até que, tipo, cara, será que é mesmo? Mas, cara, às vezes eu também não tenho noção, mas só um pouco que eu acabo vendo estatísticas de YouTube, estatísticas de Instagram, vai direct, vai... Cara, é muita gente, é muita gente. E eu acho, assim, isso muito bom, muito importante, porque eu vejo que o ramo, ele sempre foi, o nicho, né, o ramo de aluguel de brinquedos, ele sempre foi um ramo desvalorizado, era sempre até hoje, na verdade, para o cliente, o brinquedo é sempre o último a ser contratado. Primeiro ele vai atrás do local da festa, depois ele vai atrás da decoração, depois ele vai atrás de comida, né, buffet, ele vai atrás de tudo. Por último, ele vai pegar o brinquedo. É o brinquedo. Mas por quê? Porque os próprios locadores não se colocavam, não souberam se colocar no mercado, gente. Todos esses ramos que eu falei antes, eles souberam se colocar. O aluguel de brinquedos não. Né? Exato. Ninguém nunca trabalhou com contrato. Enfim, gente. Hoje eu bato muito na tecla disso. Contrato, Sim, receber antes. Eu acho muito importante, assim, vou até falar uma coisa, não me interpretem mal, mas é uma opinião minha, tá?
Pode até não gostar da gente, pode até não gostar da Daiane, mas tem que respeitar o que foi feito. Porque, assim, ela bate muito na tecla de profissionalizar o ramo, muito, muito. Sim, Profissionalizar em tudo, sabe? As pessoas terem um local de armazenamento bom. Às vezes não precisa ser um barracão gigante, mas ter um local no contrato, no atendimento, na tudo, entrega. né? Uniformização, sabe? Se impor, no atendimento, mostrar que quem manda é a empresa, enfim. Eu sempre bato na tecla. Pode rasculhar e basculhar, né? Vasculhar, É, acho que é vasculho. Vasculho? os vídeos do YouTube, eu sempre falo de profissionalismo. Nosso ramo só é desvalorizado por conta dos próprios locadores que não têm posicionamento. A partir do momento que o locador se coloca como empresa, tem um posicionamento no mercado, ele vai alcançar aí, ó, muito alto. Voos muito altos como uma águia. Eu costumo falar assim com as pessoas que a gente tem convívio, né? Com as pessoas que a gente conversa, que Sim. são locadores, que assim, até alguns anos atrás, por exemplo, sei lá, eu não dou muitos anos, não, acho que 3 anos. Uma ou outra empresa só tinha estrutura, tinha barracão, se comportava, né? Se colocava no mercado como uma empresa. Era bem pouca, gente, bem pouca mesmo. Porque guardava o que? Garagem, quarto, Sim, dentro da a casa. gente já guardou. Normal isso. Exatamente. Normal. Todo início, né? Uhum. Mas Só que hoje muita gente já inicia diferente. Já inicia... Porque eles, por exemplo, guardavam, até a gente guardou, só que muita gente se acomodava naquilo. Claro. Pô, vou pagar um aluguel para guardar brinquedos, sendo que eu tenho uma garagem da minha casa, mas ele não se enxergava que ali ele sempre seria o fulano que aluga brinquedos. E a partir do momento que ele ir para um local, ele... Sim. Aí sim ele é uma empresa. Mas eu estudo, eu faço curso do Sebrae Pandemia mesmo, né? Nossa senhora. 90, 100, não. Você conseguiu chegar a ter 100, como fala? Diploma de cursinho de Sebrae. É verdade, porque você ficava o tempo todo ali. Querendo fazer curso. Isso é ótimo, gente, muito bom. Tem que fazer mesmo. Mas isso aí é bom para qualquer empresa. Se tratando do ramo de aluguel de brinquedos, que era desvalorizado, os cursos não foi suficiente, porque as pessoas não mudaram a cabeça. Exato. Fizeram um curso, mas continuaram guardando na garagem, continuaram sem contrato, continuaram usando pula-pula, né? E aí, batendo na tecla, graças a Deus, muitas pessoas mudaram e automaticamente outras pessoas que seguem essas pessoas foram mudando também. E hoje a gente tem muitos profissionais no mercado. Falta muita gente ainda abrir a cabeça? Com certeza, né? Igual eu falo, aluguel de brinquedos dá que nem formiga. Dá que nem formiga, gente. Isso, saiu do serviço, inteira... compra o camelagem. Exato, tá alugando. Tá, deixa alugar, mas e aí, como que tá se importando? Como que está se comportando? É uma empresa? Tem diferenciais ali em tudo. Então a gente tem que sempre bater na tecla do profissionalismo, com certeza, e é isso a bandeira que eu mais levanto, sim, né? E tem que continuar levantando, eu acho importantíssimo. Inclusive você, locador que está assistindo, se você também se comporta, se impõe como empresa, incentiva outros locadores a fazer o mesmo, porque não vai tirar clientes de você. Pelo contrário, se todo mundo trabalhar igual, o cliente ele vai escolher o melhor atendimento, não vai por preço, né? Então é muito mais fácil a pessoa que guarda em casa cobrar barato do que uma empresa que tem estrutura. Então não tem como competir. Então, se todo mundo trabalhar igual, se todo mundo se comportar, se todo mundo pagar imposto, se todo mundo ter um funcionário, eles vão sentir na pele e no bolso que, porra, eu tenho custos, eu tenho gastos, entendeu? Sim, e ninguém cresce sozinho. Não adianta falar que eu e a Dai, só eu e ela, sem ninguém, só com monitores, conseguiria fazer o que a gente faz, né? Operar o que a gente opera hoje. Porque como? Fala pra mim. Então tem que investir, não adianta. Sim, investir em pessoas, com certeza. Existem muitos incompetentes, vão passar muitos na sua empresa. Só que é ali que você vai lapidando, não deu certo,
entra outro, e assim em todos os setores, né? Sim, com certeza. Né? Não é só no aluguel de brinquedos, mas a gente tem que passar também esse profissionalismo para as pessoas que entram na nossa empresa, para eles não entenderem que, pô, tô indo ali fazendo um biquinho, um freelance ali pro Zé do pula-pula ali. Uhum. Não, peraí, não. Você tá vindo trabalhar numa empresa de locação de brinquedos, essa empresa é séria, essa empresa tem nome, essa empresa tem um CNPJ, essa empresa paga imposto, enfim, é isso. Então é isso que vocês devem também colocar aí na cabeça das pessoas que vêm, né, até a nossa empresa. Com certeza. Eu acho importantíssimo. E aí? Tá gostando do bate-papo? Sim. Percebi que ela tá saindo muito bem. E falando em profissionalismo, né? Falando em profissionalismo, aqui ó. Enlobre, quarto Encontro Nacional de Locadores de Brinquedos do Brasil 2025. Aí ó. O Enlobre. Vamos falar um pouquinho do Enlobre? Enlobre, né? Enlobre. Como tudo na vida da Daiane e Fernanda é do dia pra noite, da noite pro dia. Ela Quem falou, me vamos fazer conhece? vamos reunir um pessoal. Isso a gente tava em 2022, né? Uhum. 2022, assim, a gente não tinha saído da pandemia ainda, mas já tava... Já tava saindo, já já tinha ainda existia o Covid, até hoje existe, né? Mas... Sim. Enfim, e aí, vamos fazer um churrasco? Vamos. A gente falou com o pessoal, que era daqui de mais perto, que a gente já tinha contato, né? Já tinha. E aí foi indo, né? Aí foi chamando pessoas que a gente já tinha conhecido anteriormente, pessoalmente. Outras pessoas quiseram ir, depois até que eu postei, né, nesse primeiro encontro. Foi. E virou um evento. Virou um evento. E aí a gente chegou no quarto encontro. Vamos falar um pouquinho do Enlobre. O quanto você acha que, cara, o que mudou? Você acha que desses 4 encontros, você acha que ele teve vamos falar assim, um alicerce, vamos falar, um leque na questão do profissionalismo, na questão das pessoas enxergarem, na questão de peneirar? Me fala aí, o que você entende do Enlobre quanto aos locadores de brinquedos que participaram e era uma coisa? Sim, vamos falar e então agora é outra. do percurso, né? Exato. Do Enlobre. O primeiro foi um churrasco, só que foi um churrasco assim, falando de negócios, né? A gente só falou de brinquedos o tempo todo, porque você estava reunido ali com locadores de brinquedos. Então você estava ali tomando comendo uma carne, estava na piscina, não tinha atividades como tem hoje, né? E estava falando de brinquedos. O tempo inteiro. Muita gente saiu de lá, até tem comentário esses dias no grupo, eu já saí do encontro mudando os meus valores, isso no primeiro encontro. Porque, tipo assim, você começa a enxergar outras realidades. Então, esse network com pessoas de fora, que não são seus concorrentes diretos, não são seus concorrentes, né? Exato. A não ser que tenha, às vezes acontece de ter da mesma cidade, enfim. Mas abriu a mente de muita gente. Hoje, a gente não tem muito tempo para conversar ali, né? Ficar batendo papo nos encontros, no Enlobre, né? Mas a gente aprende sempre, gente. É sempre uma coisa assim que a pessoa fala, às vezes pra ela é normal. Ela tá falando ali uma coisa do dia a dia, né? Exato. Da rotina e você fala, poxa, vou aplicar na minha. E aí você já chega cheio de ideia, você já chega, né? Sim. Então acho que muda completamente a visão, muda muito, assim, as empresas. Tem pessoas que chegaram com uma cama elástica, uma piscina de bolinha, um tobogã. E, cara, hoje... Você é louco, tá dominando a cidade, a região. Pessoas que são vieram. inspirações. E sabe hoje, o que é o mais legal de tudo isso? Não, agora veio na minha cabeça. O mais legal de tudo isso, Lê, é que a gente estava vindo de uma pandemia. Muitas dessas empresas pensaram em parar. Muitas dessas empresas chegaram a trabalhar em outros lugares. Muitas dessas empresas chegaram a vender brinquedos, desfazer de bens para poder sobreviver. E aí, olha como que foram escolhidos a dedo mesmo, assim, acho que Deus falou, você tem que ir, meu filho, vai e muda seu rumo. Foram pessoas desmotivadas, estiveram ali, pessoas que
passaram por dificuldades igual a gente, né? Na pandemia, todos nós passamos, né? Nosso setor. Não. E que quando saiu da pandemia e deu de cara com o encontro, vamos falar do primeiro, tá? Do primeiro. Meu, deu aquela... Abriu. O que a pessoa passou ali, ela esqueceu, porque ela falou, agora é a hora. Eu peguei isso, daquilo, eu peguei a ideia de um, a ideia do outro, passei também informações. Tem coisas ali que, por exemplo, o cara que tem uma cama elástica com uma piscina de bolinha, vamos falar uma cama elástica, ele dá um insight ali, ele dá uma ideia de algo que ele fez, que talvez você, que pode ter 20 anos no mercado, tem, sei lá, quantos brinquedos, não pensaria. Então, não é o que você tem, é como você se comporta e qual é a sua cabeça diante da situação. Então, tanto a pessoa que tem poucos brinquedos quanto a pessoa que tem muitos brinquedos, um pega a ideia do outro e cada um implanta na empresa. E eu acho que é isso que diferencia também o encontro, porque ali a gente costuma falar que são todos iguais, ali estão todos iguais, entendeu? Então a gente está ali conversando. Às vezes, se você não está de uniforme, se você nem sabe qual é a sua empresa, mas você está ali conversando. Então, a gente sempre fala, não existe isso de, mas eu sou pequeno. Não tem isso. E hoje, o encontro traz empresas do Brasil todo, empresas muito bem estruturadas, empresas assim que, tipo assim, a pessoa fala, nossa, mas pra que ele tá ali? Tá ali pelo network também. Claro. E para se divertir, para reencontrar pessoas, a gente costuma falar que virou uma família, né? A grande família da locação. E é bem real isso. E às vezes a gente falando e outras pessoas falando, fala, cara, será que é isso mesmo, cara? É só mais estando, do que isso, na verdade. É mais do que isso, é só estando no encontro para você sentir a energia e falar e dar aquele, nossa, acho que a gente falar é só você participando. A gente falar é muita mudança, é muita coisa legal, né? Eu acho importante falar tudo isso assim, porque a gente não tá falando isso porque é a gente, né? Porque é nosso. Não, é porque é o que realmente é. Você pode tirar feedbacks aí com os qualquer locadores. Um que foi, exato. É muito energizante, realmente, assim, você sai de lá, tipo, cara, eu vou fazer isso, Não tem como não crescer. Vamos só resumindo. Só quem não quiser. Exato. E me fala uma coisa. Se você pudesse mudar alguma coisa no aluguel de brinquedos, assim, o que você mudaria? O profissionalismo. Eu gostaria que todas as pessoas iniciassem profissionais. Não importa se é renda extra, mas já começa pelo menos para a gente ter uma concorrência justa. Entendeu? Concorrência justa. Porque todo mundo pode dar difícil. O preço que quiser. Porém, não tem como a gente que tem uma empresa estruturada competir com a pessoa que faz por renda extra, que guarda em casa, enfim. Acho que quem vai estar assistindo vai entender muito bem o que eu estou falando. Se tivesse uma concorrência justa, se todo mundo tivesse assim a mesma cabeça, seria muito melhor para todos. Top. Acho que é isso que eu mudaria. Com certeza. E me fala uma coisa, vamos falar uma coisa engraçada? Tem alguma história engraçada da nossa história, da DIA? Depende, tem várias. Conta aí. Tem porque engraçada. Assim, a Lê é muito boa pra lembrar histórias. Eu sou péssima, velho. Tem engraçado, tem preocupante, tem de tudo, né? Fala aí, escolhe uma aí pra você falar e deixar aqui registrado. Vamos ver. Cara, eu não sei, mas assim, eu tenho uma que marca muito a história da DIA, assim, pra gente, porque foi uma coisa que a gente nunca passou e que todo mundo tá suscetível a isso, que foi o monitor Jack, lembra? Nossa, é polêmico. É polêmico, gente, é polêmico. Isso foi preocupante. Foi preocupante, polêmico. O rapaz, ele tinha 21 anos, 21, tá? Já era adulto, né? E a gente estava fazendo inclusive fico alerta, de quem você pega, né? Até a Vanessa comentou isso esses dias, né? Sobre dos monitores, né? Pra você ter ali, Exato, os perfis, enfim, né? E a gente estava numa escola, enfim, a menina, acho que era escola até terceiro colegial.
E a menina mais velha, acho que tinha 16 anos já, não era novinha, né? E Sim. aí ela começou a dar moral pro monitor, o monitor dando em cima dela, Aí enfim. ele pegou no braço dela, enfim, saiu na câmera da escola. E Aí a nisso, Dai me liga. A parte engraçada é que eu fiquei desesperada. A Dai me liga, eu tô dentro da sala da diretora, tá vindo a polícia, tá vindo não sei o que, tá vindo o diretor, tá vindo o prefeito. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O fulano fez isso. Eu, gente do céu, e agora? Eu falei, não, ele é maior de idade. Se tiver que chamar a polícia, se tiver que ele que responda pelos atos dele. Imagina, né? foi, Todo mundo em cima querendo foi. lixar o monitor. Sim, aquele dia foi bem preocupante, mas eu falei o seguinte, né? É, é maior de idade, o que é para ser feito, eu não passo pano, né? Então, assim, a gente não passou pano nada, e eu deixei à disposição deles, até que me pediram para retirar eles. Aí eu retirei eles, e como era uma cidade distante, Era, o que era aconteceu? outubro ainda. Eu deixei ele o dia, isso foi bem cedo, o dia inteiro trancado dentro do ônibus. Aí acho que foi acho que foi o Um monitor. motorista Foi um que motorista. levou para ele água, não lembro, um lanche lá. Mas eu falei, ó, é o seguinte, não tem como a gente ir embora. Se você sair daqui, você já sabe, você vai ser lixado. É, eles só pediram para retirar você da escola, né? O que você fez, pô, dar moral pra uma menina de 16 anos. Você tem 21 anos, não pode, enfim, aquela coisa, né, que já sabia, mas, É. né, sem comentários. Então, eu deixei à disposição ali teve prefeita, diretora, enfim, todo mundo dentro dessa sala. E aí eu deixei ele o dia inteiro trancado dentro do ônibus. E ele ficou, Até. né? Porque E ele ele. não tinha Não, e ele escolha. ficou. E aí deu o horário, a gente voltou para Prudente. E depois desse dia, nunca mais a gente chamou. E serviu de aprendizado para todos os outros Muito. monitores. Uhum. Muitos monitores ficaram revoltados, queriam, tipo, bater nele. Eu falei, calma, não é assim, vocês batem lá na Hora que a vila gente de voltar, vocês. Não, nada vinculado com a empresa, enfim. E aí fica de alerta, né? Tanto para os monitores, tanto para geral. E eu sempre para os gosto de contar. locadores. Exato, a gente sempre gosta de contar essa história, porque quem vê cara não vê coração, né? E a gente nunca imagina o que vai acontecer. Então, assim, essa história de ficar monitor, de muita brincadeirinha com, principalmente em época de escola, se alguém perceber algo diferente, vai ficar em cima e ele não vai saber, Não só a e escola, né? em Festa qualquer lugar, né? particular também, em qualquer lugar. Mas enfim, é sempre história, ou é com monitor ou é com cliente. As histórias sempre assim, né? Já Sim, teve cliente que eu briguei por conta da forma de recebimento, já, né? foi muita Gente coisa. do céu, já passamos bastante. Nossa, a gente passou muito perrengue, muito, muito, muito. E aí a gente teve que aprender na marra, né? A Foi tudo lidar com na as marra. situações. Foi tudo na marra e graças a Deus, né? A gente esse tipo de orientação é uma das principais que a gente faz, que a gente dá quando chega alguém para trabalhar. Olha, não chame de apelidinho, chame ali pelo nome, enfim. Cara, então tem que ter um treinamento ali também específico por conta dessas situações, para não ficar aquela coisa chata, enfim. E ele já saber, peraí, olha, eu não posso, né? Um passo à frente, eu tenho que sempre estar um passo atrás, porque qualquer movimento errado meu pode ser interpretado errado, por mais que eu tenha a intenção, né? Saber instruir as pessoas, né, que Exato. estão trabalhando. Por quê? A outra coisa, assim, voltando, como nenhum locador se comportava, né, hoje já é diferente, mas como empresa, então o próprio prestador de serviço que está vindo lá trabalhar, tanto faz, entendeu? Sim. É um freelancer, tá cuidando do brinquedo. É. Então, E aí voltando a falar de monitor, né? Quando eu falo de incompetência e tipo números, essa questão vem só por conta
meu No dinheiro. dinheiro. É um Ainda mais freelance. essa geração nova, né? Exato, é um freelance, então ele não quer, não falo vestir a camisa, mas fazer o mínimo, que é o quê? O que você veio para fazer aqui? Você não veio para monitorar? Você não veio para fazer isso e aquilo? É isso e aquilo. Então, tem pessoas que vêm, só quer saber do dinheiro, nem o mínimo faz. Então, pra gente é número, e enfim, a gente tá propício para esse tipo de Infelizmente. gente o tempo inteiro. Então, a gente monitora, é um assunto delicado, né? Bastante, Tem muita bastante. coisa para falar de monitor. Não Nossa vale nem a senhora. pena começar. Não, nossa senhora, é muito, 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 muito. E você gostaria de deixar uma mensagem aqui pro pessoal do nosso canal? Né? Se eu pudesse falar, né, colocar na cabeça dos locadores, primeiramente, assim, não desistir nos obstáculos, porque a gente vai passar por muitos, cara, muitos, 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 muitos. Quem começa, assim, um empreendimento como o aluguel de brinquedos né, na minha visão, pelo menos, uma pessoa que tem muita grana, ela acho que não vai escolher o ramo da locação. Não, eu sempre falo, locação de brinquedos, Tudo quebrado? falo assim, era tudo gente quebrada. É. Ah, eu falo, gente, tinha muito dinheiro. Se tinha muito dinheiro, você ia trabalhar no escritório, sentado no ar-condicionado, fazendo outra Exato, coisa. vai escolher montar Exato, porque brinquedo. é perrengue. É Sim, é perrengue, é pesado. humilhante, enfim, é muita coisa. Sim, então assim, não desiste, cara, nas dificuldades de verdade, assim, vai acontecer muita coisa na sua vida, mas assim, vai, porque o aluguel de brinquedos é um ramo rentável, dá para você fazer sua vida, né? A gente vê muitas histórias aí de Sim. pessoas que até o pai era locador, agora a filha está trabalhando de Legal. locadora, né? Tem histórias Então, assim, foi criada com a locação de brinquedos, então formado com a locação de brinquedos. Exato. Não desistir nas dificuldades e trabalhar profissionalmente. Isso aí, gente, a gente vai bater na tecla, assim, tá começando hoje, é renda extra, não tem problema. Cobra um valor justo, coloca contrato, chega uniformizado. Quando você puder, arruma um barracãozinho, uma sala, um negócio para poder armazenar os seus brinquedos, para deixar de ser na sua casa. E é isso. Acho que desejo assim muito sucesso para todos os locadores que estão querendo iniciar e para quem já está, mas que trabalhe profissionalmente. Muito importante, muito importante. E valeu, obrigada aí Eu pela que sua agradeço. participação. Espero que tenham gostado, né? Foi um bate-papo contando da nossa Contando um pouquinho aí da trajetória, né? Um bate-papo leve, simples, né? Sim. Não, a gente não aprofundou muito, mas já deu para vocês terem uma noção. Muitos já conhecem a gente, a nossa história. Então fica o convite aí para vocês assistirem mais os vídeos, se inscrever, deixa o joinha aí, tá? Deixa um comentário. E principalmente, você que tem a oportunidade de participar do nosso Enlobre, tá? Siga lá no Instagram, @enlobre, tá bom? Isso aqui é a chave, a mudança aí do seu negócio no setor do aluguel de brinquedos. Isso com certeza. Não tem palavras para descrever assim, a gente analisando todas as empresas que já passaram, sabe? A gente fala, cara, que da hora. Que top, você viu fulano? A gente fica o tempo inteiro, assim, é Você muito viu legal. fulano tá assim, fulano tá isso. É muito legal, às vezes a pessoa fala, poxa, daí ali, nós somos, não é que a gente não é acessível, a gente às vezes é um pouco meio afastado, né, mas é uma questão nossa mesmo, não é nada que, né, que a gente não goste de alguém, enfim, é uma questão nossa. E aí a gente vê assim de longe pessoas que estão ali participando dos nossos eventos e falam, cara, que da hora, que show de bola, olha como fulano tá. E a gente, né, tá aplaudindo e assim, ó, torcendo mesmo de claro, longe. Eu quero que todos fiquem muito bem, para que todos os outros se inspirem neles, sabe, também. E que todos... Que a gente deixa um legado, né? Exato, exatamente. Isso é muito importante, galera. Então, essa foi o nosso bate-papo com a minha águia, Alessandra, Ale. Enfim, espero que vocês tenham gostado e teremos mais águias aparecendo por aqui.
Prometo que vou tentar aparecer mais também. Exato. Muita gente me cobram bastante. E eu pego no pé dela, mas, bom, ela já explicou um pouquinho aqui no começo, né? E a gente segue por aí. Qualquer novidade, deixa nos comentários, qualquer pergunta, qualquer dúvida, se inscreva aqui no nosso canal, continue acompanhando, seja membro do canal. É através desse canal que a gente profissionaliza mais o ramo. Enfim, alguma dúvida também específica, não quer deixar no comentário? Pode me mandar lá no Instagram, @DaianeFernanda, tá bom? Siga a Alessandra também no Instagram, @AlessandraNagode, beleza? E fica aí o nosso agradecimento, a nossa gratidão para vocês que assistiram até o final aqui desse mini podcast, né? É um bate-papo. Águias da Locação com a minha águia. E é isso. Isso aí, gente. Ó, sucesso para todos. Até o Obrigada.